Glória a Deus. Meus irmãos, segundo o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, diz que os discípulos estavam trancafiados dentro da casa, o sentimento deles era de tristeza, e o texto diz que as portas estavam cerradas ou fechadas, e Jesus adentrou dentro daquele ambiente e libera uma palavra dizendo: paz seja convosco. Paz seja convosco. Quantos recebem essa paz? Levanta as mãos. Eu queria que você agora abrisse, você que tem uma Bíblia, se coloque sobre os seus pés. Vamos ler o texto, Marcos, capítulo de número 16. Nós vamos ler a partir do versículo 9, 10, 11, 12, 13 até o verso 14. Enquanto você acha o texto, eu não posso deixar aqui de, no meu tempo que tenho, louvar a Deus pela vida das minhas autoridades. Eu sou um pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, hoje residindo na cidade de Tabapuã, interior de São Paulo, e eu quero aqui mandar um abraço a todos os membros da nossa querida IEQ de Tabapuã. Também quero aqui louvar a Deus pela vida da minha digníssima esposa, pastora Kelly, que está me acompanhando agora, juntamente com meu príncipe, meu filhinho Benjamin, com 2 anos e 6 meses, vai fazer agora. Louvar a Deus pela vida dessa grande mulher de Deus que o Senhor me presenteou colocando ela ao meu lado. Quero também louvar a Deus pela nossa igreja em Novais. Nós tomamos conta de 2 trabalhos. O Novais é um trabalho bem missionário. Nós, na verdade, é que ajudamos a manter aquela obra, porque missões está no nosso coração. Quero louvar a Deus pelas minhas autoridades, o meu reverendo, que é o nosso presidente a nível nacional, reverendo Mário de Oliveira, sua esposa, pastora Bianca, e também o nosso presidente no estado de São Paulo, reverendo Toninho Stefan, residindo hoje em Piracicaba, São Paulo, e também o meu bispo regional. Eu tenho uma cobertura espiritual, e eu lhe devo honra e lhe devo respeito. Quero louvar a Deus pela vida do bispo Aparecido Amadeu, que é o meu líder na região. Louvar a Deus pela vida de toda a mesa diretória dos Gideões, pastor Gilmar Miguel, que tem nos confiabilizado essa oportunidade. Muito grato a Deus nesses cultos missionários. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Silas de Souza, que tem nos ajudado, nos abraçado, toda a diretoria dos Gideões, cumprimentando o pastor Jairo. São muitos amigos aqui para saudar, e o tempo aqui é precioso. Essa tribuna aqui, todos nós somos sabedores, é uma tribuna histórica, né? Então fica aqui a minha gratidão. Conforme eu vou pregando, eu vou citando o nome dos meus amigos. Nós estamos numa campanha de oração, acredito que já passou de 60 dias, orando, pastor Gilmar, por esses 9 dias de culto missionário, não é? E eu creio que hoje Deus quer fazer coisas grandiosas aqui. Quantos acreditam? Então eu queria que você acompanhasse comigo a leitura. Marcos, capítulo de número 16, verso de número 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que ia a caminho para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente à mesa. Lançou-lhe em rosto a incredulidade e a dureza do coração, por não haverem crido nos que já o tinham visto ressuscitado. Eu quero te informar
que o Cristo que nós estamos adorando aqui, Ele está vivo. Eu vou repetir para você dar glória. Ele está vivo. Pode se assentar dando glória a Deus. Glória a Jesus. Pastor Flávio Lira, Deus abençoe. Pastor Erinaldo, pastor Claudinei Rodrigues lá de Avaré, Ismael, pastor Flávio, Rodrigo, todos os amigos. Em especial, pastor Gilmar, eu quero cumprimentar aqui esse homem. Fica de pé, pastor Luiz. Ele não gosta muito de elogios, mas esse homem aqui tem sido um braço forte conosco no sertão da Paraíba. Pastor Luiz Tavares é presidente da DGR em Recife, e ele tem sido um pai para mim, tem sido um amigo, tem orado por nós, e sempre com muita bondade nos recebe lá na sua casa e na sua igreja. Fica aqui a minha gratidão em público. O Senhor é uma bênção, não só na minha vida, mas na vida de muita gente. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Meus irmãos, o texto que nós lemos, ele é bastante interessante. Primeiro que falar a respeito da vida de Cristo, do ministério de Jesus, eu sempre afirmo com toda certeza, não é difícil. Por quê, pastor? É simples, é só você fazer uma rápida biografia da vida do nosso Cristo, do nosso Salvador, do Messias prometido. Você vai perceber que logo, logo ele já vem marcando o seu tempo, a sua geração e a história da humanidade. Mas falar a respeito de Jesus, eu penso que não é difícil por alguns motivos. João, quando vai falar a respeito dele, o evangelista João, ele disse que se fosse relatar de fato tudo o que Cristo havia feito, realizado, como em termos de mensagem pregada, sermões, etc., ou curas, milagres, sinais, milagres, maravilhas, e assim sucessivamente, não haveria papel e nem tinta para relatar de fato tudo o que Cristo já tinha realizado. O que está escrito na Bíblia, ainda que nós olhamos para o ministério em quesito de tempo de Cristo, é um tempo curto, apenas 3 anos e meio, mas em 3 anos e meio, ele marcou a história e marca até hoje da humanidade. O primeiro episódio que a Bíblia fala a respeito dele é do seu nascimento. Jesus, ele nasce em Belém, mas para se cumprir a profecia, ele então é criado na cidade ou na pequena cidade de Nazaré. Aí você estudando o texto e vai meditar na vida de Cristo, a Bíblia vai ocultar alguns anos da vida de Jesus. Exemplo, a Bíblia fala do seu nascimento, quando os magos ali vêm adorar ele, e depois a Bíblia vai fazer menção de Cristo quando ele tem aproximadamente, pastor André Reis, 12 anos de idade. E o episódio é interessante. A Bíblia diz que eles tinham ido para a festa. Mas é interessante a gente falar algo aqui, porque de Nazaré a Jerusalém equivale aproximadamente você andar aproximadamente 120 quilômetros. Quando a Bíblia faz uma referência de caminho de um dia, toda vez que a Bíblia refere caminho de um dia, você pode calcular em torno de que a Bíblia está dizendo que ele caminhou de 35 a 40 quilômetros, aproximadamente. Então, se foi 3 dias de estrada, eles andaram aproximadamente 120 km a pé. Agora, eles iam aqui em agrupamento, por 2 propósitos, motivos, melhor dizendo, por 2 motivos. O primeiro motivo é que a via até Jerusalém, essa viagem que eles faziam, era uma viagem perigosa. Então, qual era o motivo deles saírem de Nazaré em agrupamento? É porque um protegia o filho do outro, porque as crianças iam também para o ritual religioso em Jerusalém. O outro motivo deles em agrupamento é que o caminho até Jerusalém, principalmente, pastor Tarcísio, que por ser motivo de festa, por ser um tempo festivo, era uma via comercial. Havia muita gente que passava ali em tempo de festa. Então, os assaltantes, os salteadores já calculavam, é tempo festivo. Então eles vão trazer o ouro, eles vão trazer a prata, eles vão trazer muita coisa na bagagem. Pastor Urias, então, missionário Urias, a ideia deles era o quê? Vamos saltear, vamos roubar. O motivo do agrupamento era esse. Um protegia o outro, protegia o filho do outro. Mas lembra que nesse episódio, Maria em Jerusalém perdeu seu filho. E detalhe,
ela não perdeu ele brincando. A Bíblia é clara, ele estava no templo. Vou repetir, Jesus com 12 anos, ele estava no templo. E a Bíblia afirma, ele estava discutindo com os religiosos. Mas o que me chama a atenção no texto é que tudo que os doutores da lei falavam, Jesus tinha resposta. Mas tudo que Jesus, todo assunto que com 12 anos Cristo colocava em pauta para os doutores, eles batiam cabeça, não sabiam responder, e um ficava dizendo ao outro: quem é esse menino? Que sabedoria ele tem? Da onde ele vem? Eles ficavam se perguntando. Aí o texto diz que Maria já tinha voltado, pastor André. A Bíblia vai dizer, pastor Gilmar, que eles já tinham andado um dia de percurso. Quando Maria percebe no meio das crianças: perdemos Jesus, aleluia, na festa, ele não está entre as crianças. Qual é o sentimento de mãe? Vamos voltar. Mas ele já tinha andado um dia de viagem, voltaram mais um dia. Então quer dizer que Jesus ficou 2 dias discutindo com os religiosos no templo. E sabe o que é mais gostoso e interessante meditar no texto? É que a Bíblia diz que quando Maria encontra Jesus, sentimento de mãe, acredito que foi querer dar uma bronca. Qual é o sentimento? A palavra que Cristo libera a ela. Pastor Flávio Lira, Jesus olhou para ela e falou assim: estás à minha procura? Pastor Valmir, estás à minha procura? Você não sabe que eu estou, com 12 anos, cuidando, pastor Jairo, das coisas do meu Pai. Jesus com 12 anos já estava exercendo, já estava pregando, já estava ensinando. Mas dos 12 anos aos 30 anos, são 18 anos que a Bíblia vai ocultar a respeito do nosso Cristo. Agora, pastor, qual é o episódio que Cristo vai aparecer? Segundo a Bíblia, tem um pregador à beira do Rio Jordão. Esse pregador, ele é cheio do Espírito Santo. E detalhe, a Bíblia diz que as pessoas iam ter com João. Não havia Facebook para divulgar: vamos ter tal pregador, vamos ter tal cantor. Porque infelizmente tem muita gente que vai pelo nome de que tem. Ah, o fulano vai estar, então eu vou. Não, Beltrano vai estar, então eu vou. O culto, escute isso aqui, o culto de João sem divulgar, eram as pessoas que iam ter com João. E detalhe, a mensagem de João, não pensa que era uma mensaginha fácil, não. Não era mensagem de amassagear o ego. João pregava dizendo: raça de víbora, aleluia, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? João está pregando, só que de repente João começa a mudar o seu discurso e dizendo: olha gente, eu estou pregando a vocês aqui uma mensagem de arrependimento. É batismo nas águas, é morte e ressurreição, porque é isso que batismo simboliza. Só que tem um porém. Eu quero anunciar a vocês aí que está chegando um pregador aí. Esse camarada, ele é tão poderoso, esse camarada é tão forte, esse camarada é tão tremendo, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Sabe o que eu mais acho lindo em João? É o reconhecimento de quem está chegando é mais superior. Eu vou dizer uma coisa aqui. Isso aqui não é para atacar, não. Isso aqui não é para atacar, não. Mas tem muito culto aí que tem gente que veio com termômetro. Vem para medir até a palavra. Falou errado. Vem para começar a querer medir mensagem. Que isso, gente? A gente não faz culto para agradar homens. A gente faz culto para agradar a Deus. Apenas a Deus. Sabe o que é interessante? É que João, ele reconhece que quem está chegando é superior. De repente João está pregando e diz: eu não sou digno de desatar as suas alparcas, ok? E ele não vai, a mensagem dele é diferente: eu batizo com água. Mas ele vai batizar Daniel Wagner, pastor Daniel Wagner, com batismo, ele vai batizar com fogo. A mensagem dele é diferente. Escute uma coisa, o texto bíblico é claro. Jesus, quando chega até João, pastor Gilmar, João não quer cumprir a palavra. João não quer batizar. João chega a dizer assim: eu que preciso ser batizado por ti. E vem você a mim, pastor Irinaldo. Aí o texto diz que João consente, resumindo, batiza Jesus. O Espírito Santo pousa sobre ele em forma corpórea de pomba. Os pregadores aqui conhecem o texto, as amantes da Bíblia sabem do que eu estou dizendo. Mas uma voz rasga o céu.
do céu para baixo e diz: este aí é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Quando Jesus, olha para cá, quando Cristo é batizado, segundo o Evangelho de Mateus, isso aqui é só uma introdução, porque eu vou entrar no texto, aplico e já entrego. Escute isso aqui. O texto diz que depois do batismo, Jesus ele é levado pelo Espírito ao deserto, ok. O texto diz que quando ele está jejuando 40 dias e 40 noites, o tentador se aproxima, porque o diabo é covarde, irmão. Ele vai vir quando você pensa em pegar você de guarda baixa, que não esteja vindo. Com Jesus ele quebrou a cara. Está 40 dias sem alimento, vou pegar ele agora, quer ver? Se tu és o Filho de Deus, se tu és quem está dizendo ser, mande que essas pedras transformem-se em pão. Jesus olhou para o diabo e disse: pega essa, pastor Jefferson Lacerda, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Oh glória! De toda a palavra. Só que o diabo não veio uma vez e recuou. Ele insiste. E a proposta agora levou Jesus ao pináculo do templo em Jerusalém e disse: pula daqui. Se é a Bíblia que você quer, eu também entendo. Está escrito. Está escrito que se você pular, ele vai te tomar nas mãos, para que você não tropece com seus pés em pedra. Olha o que diz o texto. Jesus olhou para o diabo e disse: não tentarás o Senhor o teu Deus. O diabo deixou Jesus? Não. Detalhe, a proposta agora, o diabo vai propor a Jesus, pastor Gilmar, tudo o que o homem gosta. E o que é que o homem gosta? Fama. As pessoas por causa da fama matam. As pessoas por causa da fama traem. As pessoas por causa da fama jogam o caráter do outro no chão. As pessoas por causa da fama denigram a imagem de quem tem vivido uma vida séria com Deus. Agora escute uma coisa. O diabo chegou em Jesus e disse: eu vou te dar todos os reinos, a sua glória e o seu resplendor. É fama, pastor André Lira. Só que a palavra de Jesus é tremenda. E fica um conselho para nós. Escute, quem tem ouvido ouça. O diabo anda fazendo propostas para muita gente. E aí quem está no culto para negociar, se vende. Mas ministério não é para negociar. Eu vou entrar devagarzinho. Ministério não é para negociar. Ministério é coisa séria. Eita! Sabe qual foi a fala de Jesus? É a mesma fala que tem que ser a nossa. O diabo está com proposta. O que ele está te oferecendo é irrecusável. Aí Jesus olha para ele e diz: para trás de mim. Agora detalhe, Jesus não só disse, pastor Silas, para trás de mim, quando o diabo lhe faz proposta. Jesus disse mais algumas coisas. Por quê? Porque quando o diabo oferece para Jesus o reino, a glória e o seu resplendor, o diabo diz assim: tudo isso eu te dou, mas a condição é uma. Qual? O diabo sempre vai querer o que damos a Deus. Por quê, pastor? Porque esse ato de se prostrar aqui é culto. Vou repetir. Esse ato de se prostrar aqui é adoração. Esse ato de se prostrar aqui é reconhecimento que diante de quem eu estou tem autoridade, tem poder, é grande e é o meu Senhor. Só que quando o diabo diz: se você prostrado de mim me adorar, eu dou tudo isso. Jesus disse: para trás de mim. Aí ele rasga o verbo e diz: somente a Deus. Somente a Deus. Eu vou entrar. Eu não tenho vozeirão que o André Lira tem, que o Flávio Lira tem, que esses pernambucanos abençoados tem, mas a palavra é a mesma. Sabe o que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. Somente a Deus eu devo adorar, e somente a Ele eu devo prestar o meu. Quem veio adorar Ele aqui? Quem veio? Adorar. Agora detalhe. Quando você lê Mateus capítulo 4, o texto diz
Pastor André, o texto diz, pastora Inês, o texto diz assim, olha o que o texto diz. Quando ele diz, pastor Travasso, para trás de mim somente a Deus eu devo adorar, o texto diz assim, ó, o diabo deixa. E olha o que diz a Bíblia, e os anjos lhe servem. Quando eu li isso aqui, sabe o que Deus falou comigo? Que quando você está disposto e luta para recusar as propostas do diabo aqui, mesmo sendo tentadoras, você pode ter certeza, o céu. Então fica aqui uma mensagem, não vale a pena se vender, não negocie, porque o céu tem mais, o céu tem mais, o céu tem mais, os anjos lhe servem. Escute isso aqui, você vai ver Jesus pregando, Mateus capítulo 5, ele vai ensinar o sermão da montanha. Esses 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7. Eu tive o capricho de contar os versículos. Tem 111 versículos. E é ensinamento, não é pregação não. Aí Jesus conclui dizendo assim lá em Mateus, no finalzinho do capítulo 7. Se quiser, ou seja, se ouvir a minha palavra e praticar. Porque tem gente que está no culto, mas você percebe que a vida não muda? É crente há anos, mas a vida não muda. Por quê? Porque só ouve. Eita. Aí Jesus é muito simples, Jesus é inteligente. Tem que ouvir e praticar. Agora, qual é o benefício de quem ouve e pratica? Compara ao homem prudente. Que o que, pastor? Que edificou a casa sobre a rocha. E eu posso dizer uma coisa: quem ouve a palavra e pratica tem estrutura. Quem ouve a palavra e pratica tem firmeza. Eu vou entrar aí, quem ouve a palavra e pratica não sai da igreja por fofoca. Quem ouve a palavra e pratica não sai da igreja por diz que me disse. Quem ouve a palavra e pratica, está vindo a tempestade, ele está firme. Está vindo a calúnia, ele está firme. Está vindo a perseguição e ele está firme. Está vindo, está firme. Por quê? Porque eu ouço e pratico. Agora, em contrapartida, aquele que ouve e não pratica, comparo como homem sensato que edificou a casa na areia. Veio o vento, riu, a tempestade deu na casa, e a Bíblia diz que grande foi a queda. Escute isso aqui. Eu entro no texto que eu li e encerro. Esse sermão, que é um ensinamento de Jesus, da bem-aventurança, tem algo muito rico. Porque ali ele fala sobre perdão, sobre oração, sobre jejum, sobre dar esmola. Pensa num sermão. Só que tem um porém, Jesus também pregou sobre a sua morte. Uma certa feita ele está envolto de muita gente, alguém grita assim, ó, dai-nos um sinal. Aí ele falou, geração adúltera, geração má, geração incrédula. Vocês querem um sinal? Eu vou usar o exemplo do profeta Jonas. Aleluia. Que assim como Jonas ficou no seio do grande peixe, na profundeza dos mares, 3 dias, o filho do homem ficará onde? No seio da terra. Aqui Jesus estava apontando para quê? Para a sua morte e para a sua ressurreição. Mas uma certa feita Jesus está pregando no templo. Aí ele olha para todo mundo, e as pessoas também pedem a ele um sinal. Ele olha para o templo, eu vou usar isso aqui como exemplo. E ele fala assim, está vendo esse templo? E se eu disser a vocês que eu derrubo ele? E em 3 dias eu levanto? Espera aí. Deu um nó na cabeça do povo, porque só Salomão levou 8 anos para construir. Como que ele fala que vai derrubar em 3 dias levanta? Escute isso aqui. Na reconstrução do templo por Zorobabel e Esdras, foram 46 anos. E agora ele está dizendo que em 3 dias ele derruba e levanta. Mas ele não falava do templo. Ele falava de tipo de morte que iria morrer. Ele estava dizendo, eu vou ficar 3 dias no seio da terra, mas ao 3º dia... Escute, todos nós somos sabedores. Você que ama a Bíblia sabe. Jesus passaria por tudo, pregou, ganhou alma, evangelizou, pregou como ninguém, operou milagres extraordinários, coisas poderosas. É só a gente ler os evangelhos. Agora, só que tem um porém, Jesus no Getsemane. Mateus capítulo 26, a partir do verso 36, pastor Rafael, diz que ele estava lá no Getsemane, lugar da prensa. Passa por tudo o que a gente sabe o que ele passa na Bíblia. Eu estou ganhando tempo, mas olha para cá.
Só que depois que Jesus passa por aproximadamente 6 tipos de julgamento, ele é levado para ser crucificado. No Gólgota, vocês conhecem, isso aí é escola bíblica. Se José de Arimateia, como o pastor Reginaldo pregou com muita propriedade ontem, e Nicodemos não intercedesse para arrancar o corpo de Cristo, sabe o que eles iriam fazer com o corpo? Jogaria num lixão. Sabe por quê? Porque Cristo para eles era uma fraude. Romano, principalmente os romanos, Romano não estava nem aí com Cristo. Pega ele, tira da cruz e joga lá. Aí José de Arimateia intercede e coloca ele aonde? Foi pregado aqui ontem, num sepulcro novo. Ok. A pergunta que eu faço nesse momento aqui é: Jesus já morreu? Já passou a cruz? Mas eu queria que você procurasse para mim Pedro. Não achou, né? Lembra das palavras de Pedro, pastor Flávio? Eu vou contigo até a morte. Espera aí, não conseguiu achar Pedro? Vamos pular. Procura para mim Levi, que ele tirou de um trabalho humilhante, que é ser cobrador de impostos, que depois dá o nome de Mateus. Não achou também? Procura para mim João, que colocava a cabeça no peito do mestre e ouvia seus batimentos cardíacos. Sabe aonde os discípulos estão aqui? Trancados. E olha o sentimento deles: tristes e chorando. Vou repetir: os discípulos estavam tristes e chorando. Não havia motivação em ninguém para pregar. Não havia. Só que aí o texto vai dizer de Marcos, porque os 4 evangelistas tratam do mesmo assunto. Ó, eu peguei o texto de Marcos, porque eu gosto do Marcos. Diz que Jesus primeiro aparece a quem? A Maria Madalena. Mas qual é o contexto? O contexto é que domingo pela manhã, em torno de 5:30, está Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, segundo o texto de Marcos. Diz que elas estão tudo preparado. Está o quê? Está a especiaria, está tudo ok, o perfume. A intenção delas é embalsamar o corpo. Mas a pergunta que eu faço é: mas Jesus não pregou falando que ia morrer e ressuscitar? Por que elas estão com o sentimento de ir lá? Só embalsa quem está morto, só perfuma quem está morto. Então escute, quando a Bíblia diz que elas estão caminhando, só que é para quê? Olha isso aqui. Quando elas estão indo caminhando, o texto diz que as mulheres estão indo conversando, porque mulher gosta de conversar. E 5 da manhã elas têm assunto. Mas sabe qual que é o assunto delas aqui? Quem é que vai remover a pedra? Porque pedra para elas aqui é sinônimo de barreira. Pedra para elas aqui é sinônimo de obstáculo. Pedra para elas aqui é sinônimo de empecilho. Quem é que vai? O sentimento delas é: nós temos aqui a especiaria, está tudo ok, mas chegando lá, remover pedra é serviço braçal. Quando elas pensam aqui, elas só se esqueceram de uma coisa: quem tiver ligado vai pegar. O nosso Deus não dorme. O nosso Deus não se cansa. O nosso Deus não é preso no nosso tempo. Ele é a própria eternidade. Um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos para ele é como um dia. Então ele não tem problema com o tempo. Enquanto elas pensam aqui, quem é que vai remover a pedra lá? Quando ela chega, escute, a Bíblia diz que a pedra estava removida. Agora olha o detalhe. Marcos diz que, pastor André Reis, tinha um jovem dentro. Olha o texto, pastor Silas, com vestes resplandecentes. A gente que é pentecostal, pastor Valmir, a gente já pensa: é anjo. É ou não é? Só que os 4 evangelistas falam. Mateus fala que de fato o anjo desce. Os guardas faziam a guarda do sepulcro. Lembra? Quando o anjo desce, olha isso aqui, o anjo desce, há um terremoto na terra, a pedra é removida. E o que era problema para elas? O anjo tira onda. O que ele faz? Senta em cima. Se tiver, vai comer de barriga. Eu vou repetir. O que era problema para elas, o anjo vem, remove a pedra e ainda senta em cima. Só que João fala diferente. Eu li os 4 evangelhos, tive capricho, com calma. João diz que era 2. Só que quando Maria vai falar e quando ela chega, ela vai dizer aos discípulos que ele não estava lá. Quando João chega primeiro, espera Pedro. Quando Pedro entra, que não vê o sepulcro vazio, e vê 2 anjos, um aos pés e o outro à cabeceira, e o lenço dobrado. Olha isso aqui.
Só que tem um terceiro lá fora. Maria está chorosa. Maria pensa, é o hortelã. Vou perguntar para ele onde está o mestre. Se tu levou ele daqui, fala para mim onde colocou. Quando ela pergunta, o texto diz que ela se vira. Quando ela se vira, o que para ela é hortelã ou jardineiro, disse assim: Maria. Maria. Lá vai para quem crê. Aonde que está a identificação que Maria reconheceu que é ele? Eita, eita, aonde é? Por que, pastor? Ela reconhece quando ele chama Maria. Ela virou, se prostrou e gritou: Rabo. Sabe qual é a identificação? É que quem é ovelha, vou repetir. Sabe por que ela reconheceu a voz? Porque só reconhece a voz quem é discípulo. Só reconhece a voz quem é ovelha. Só reconhece a voz quem é obediente. Só reconhece a voz quem é fiel, quem tem aliança. Maria. Eremachia Maia. Escute, sabe o que diz o texto? Quando ela disse Rabone, Jesus dá uma mensagem para ela. Eu prego assim, irmão. Eu também não sou movimento, eu não tenho nem voz para isso. Eu acho lindo quando o cara tem uma voz tremenda. Eu queria ter uma voz, mas é o que tem, né? Agora, olha isso aqui, pastor Flávio. Pastor Silas, quando ela está conversando com o hortelã aqui para ela, que depois que ela reconhece a voz, ele dá uma mensagem para ela. Sabe qual é a mensagem, missionário Urias? Jesus olhou para ele e falou assim: vai lá e diz aos meus irmãos. Os caras não querem pregar, os caras estão desmotivados, os caras não estão nem aí com a obra. Então está todo mundo trancado, o coração está fechado, eles não têm sensibilidade para ouvir a voz, para ouvir Jesus, e ainda Jesus não desiste. Vai lá e diga para eles. Qual é a mensagem que Jesus entrega aqui? Vai lá e diga que eu estou adiante. Eu vou repetir. Essa mensagem é para alguém que está me ouvindo aqui nesse pavilhão. Escuta, Jesus estava dizendo para ela: vai lá e leva a mensagem. Qual é a mensagem? Diga que eu vou estar na frente. Para quem crê, pega. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você já viu alguma coisa dar errada se Ele está na frente? Você já viu a porta não abrir se Ele está na frente? Quando Ele está na frente, você não precisa forçar. Quando Ele está na frente, as coisas vão acontecer naturalmente. Quando Ele está na frente, não tem gigante. Quando Ele está na frente, não tem muralha. Quando Ele está na frente, não tem demônio. Quando Ele está na frente, não tem enfermidade. Quando Ele está na frente, não tem Jordão. Quando Ele está na frente, não tem mar. Quando Ele está na frente, levanta as suas mãos, levanta as suas mãos, levanta as suas mãos. E eu vim liberar essa palavra: acalma teu coração. Ele está na frente. Ele vai confundir o diagnóstico. Oremacheia. Levanta as suas mãos, levanta as suas mãos. Ele vai confundir a medicina na vida de alguém aqui. Por quê, pastor? Porque se ele está na frente, o resultado sempre será positivo. Ainda no meu tempo, olha para cá. O texto diz que Jesus deu duas mensagens: vai e diga que eu estou adiante. Ela sai. Quando ela entrega a mensagem, sabe qual é o sentimento deles? Olha, é um só, olha o texto: eles não creram. E peraí, se a gente estivesse falando de ímpio, nós estamos falando de discípulo. Talvez eles não creiam aqui, tem uma justificativa. Qual? Testemunho de mulher naquele tempo não tinha muito valor. Eles ficaram com o pé atrás. Aí Jesus falou assim: então já que estão assim, vou aparecer de novo. Só que agora eu vou aparecer diferente. Sabe para quem que ele aparece? Para dois discípulos que estão no caminho de Emaús. Emaús a Jerusalém é 11 quilômetros. E o texto é claro, pastor Gilmar. Eles vêm conversando. Agora escute isso aqui. Escute isso aqui. O texto que eles vêm conversando é a respeito de Cristo. E de repente quem é que se aproxima? Cristo.
Só que na mente deles e na visão deles, porque a Bíblia diz que eles estão com a mente tapada, ou a visão tapada, eles pensam, é um viajante. Quando Jesus se aproxima aqui para eles e é viajante, Jesus é muito lindo, irmão. Jesus olha para eles e fala assim, ó, que conversa vocês estão trocando entre vós? Em outras palavras, pastor Adriano, qual é o assunto do momento? Aleluia, aleluia. Qual é a última que saiu agora aí no Facebook? Eremacheia. Qual é o assunto, Ismael, do momento? Aí o texto diz que os dois começaram a olhar para ele e falar assim, és tu o único estrangeiro? Peregrino? Não sabe a respeito, olha o texto, a respeito de Jesus, Filho de Deus, aprovado em obra e em palavra. Agora vem cá, como que eu dou testemunho de Cristo, das obras de Cristo, da palavra que ele pregava, para o próprio Cristo, e não sei que é Cristo? Eu vou repetir isso aqui. Eu falo de Cristo, das obras de Cristo, do testemunho de Cristo, para o próprio Cristo, e não sei que é Cristo. Não parece muito com a nossa geração de hoje, que conhece Jesus pelo que os outros dizem, mas de pouco relacionamento? Por quê? Porque só conhece quem é próximo. Só conhece quem tem relacionamento. Agora, detalhe, para encerrar aqui, olha, eu tenho alguns minutinhos, olha para cá. Sabe o que o texto diz? Que Jesus na beira do caminho não revela quem é. E ainda eles estão com a mente tapada. Só que Jesus é lindo. Como na mente deles é viajante, Jesus deixa. Quando chega na aldeia, que vai entrar na casa, judeu é receptivo aos dois discípulos. Ei, viajante, fica aqui hoje. Fica aqui, passa a noite aqui. Oremacheia. Toda a igreja de pé, por gentileza. Posso, pastor Gilmar? Posso? Fica de pé, por favor, fica de pé. Olha isso aqui, olha isso aqui. Fica ligado, senão, se ficar desapercebido, perde. Olha isso aqui, o texto diz que quando eles estão na casa, segundo a cultura judaica, segundo a cultura judaica, eles estão na mesa, é momento de refeição. E segundo a cultura, o que eles fazem? Quem parte o pão é a visita. Aí Jesus pega o pão. Como na mente deles é visita, e visita é que vai partir o pão. Quando Jesus está na mesa, que ergue o pão para cima. Oh, glória a Deus. Quando ele vai partir o pão, um olhou para o outro e disse: é ele. Como assim? Como assim? Tira o olho do pão, olha para a marca que está na mão dele. Ele está com a marca dos cravos gravadas na sua mão. É ele, é ele, é ele, é ele. Eu vim dizer aqui para você que o teu Cristo não está morto. Ele já rasgou a cédula que era contra nós, expôs os demônios publicamente, sobre eles triunfou. Na onde? Na cruz. Só que tem um detalhe. Quando Jesus revela para eles, olha que interessante, na beira do caminho ele prega, mas é dentro da casa que ele se revela quem é e como está. Lembrando, aqui ele não está glorificado, porque a glorificação se dá em Atos capítulo 1, a partir do verso 9, que é a última aparição de Jesus. Olha o texto, irmãos. A Bíblia afirma que quando Jesus parte o pão que eles reconheceram, Jesus também dá uma mensagem para eles. Até Jesus pregou a minha mensagem. Porque quanto mais você prega, mais bom fica. Só vigia, não vai pregar na mesma igreja, né? Aleluia, aleluia. Aí Jesus olhou para eles e falou assim, a mensagem é a mesma das irmãs. Vai lá e diga para eles que eu estou adiante. Só que tem um detalhe. Eles chegam, entregam a mensagem, aí Tomé está presente e fala: eu não creio nesse negócio não. Creio não. Tomé falou: só acredito se eu botar o dedo. Se eu ver, não, se eu botar o dedo nas feridas e do lado. A Bíblia diz que, eu li isso aqui numa tradução judaica que eu tenho, diz que eles estavam não só com o coração endurecido, eles estavam sem sensibilidade espiritual.
Por quê, pastor? Porque para se entender coisas espirituais, é só o espiritual. Agora, sabe o que diz o texto, igreja? Olha só aqui, eu vou encerrar, eu vou passar a palavra. No meu tempo, olha para cá. O texto afirma que agora Jesus vai aparecer, mas não vai mandar ninguém. Eles não creram no primeiro testemunho, não creram no segundo, tão fechado, tão duro, sem sensibilidade. A Bíblia diz que as portas estão cerradas. Aí Jesus chega sem abrir porta. Aí Jesus chega sem destelhar o telhado. E a mensagem de Cristo, sabe qual é para eles? Nós não estamos no congresso missionário. Segundo o Evangelho de Marcos que eu li agora, o capítulo 16, versículo 15, a Bíblia diz assim, pastor Gilmar: ide. Jesus olhou para eles e disse: ide. Nós estamos na semana missionária, que é a conscientização. Ide. Então a pergunta é: quem vai? Quem vai? A pergunta é a mesma: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E ele continua dizendo assim, ó: os sinais acompanharão aos que creem. Aí ele arrebenta qualquer pregador em meu nome. Aqui ele está dando uma na espinha dorsal de alguns pregadores orgulhosos. Eu fui lá e quebrei tudo. Quebrou nada. Se não for no nome dele, nada acontece. Por quê, pastor? Quem cura é Ele, quem salva é Ele, quem batiza é Ele, quem opera é Ele, quem faz milagre é Ele. Levanta as suas mãos, adore. Aê. Posso orar? Posso orar? Olha para cá. Olha para cá. Obrigado, pastor Gilmar. Olha para cá. Olha para cá. Aleluia. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. Se beber veneno, não vai acontecer nada. Vai pôr as mãos sobre os doentes e os curarão. Olha para mim. Olha para mim. Eu queria alguém que estivesse aqui doente. Se tiver alguém aqui entre nós enfermo, o Senhor falou hoje aqui que ia curar pessoas. Eu queria convidar você, mas tem que ser voado, tem que ser correndo, a vir aqui na ponta do altar, se agarrar aqui no altar que nem Ana. Por quê, pastor? Há uma atmosfera espiritual aqui. O Senhor vai curar enfermidades aqui. Olha aqui, ó. O Senhor, eu queria que a igreja tivesse em oração. Eu queria que a igreja tivesse em oração. A Bíblia diz que o que 2 ou 3 concordar aqui na terra a respeito de qualquer coisa será concordado no céu. O altar aqui, os pregadores concordam. Estenda as mãos, estenda as mãos, estenda as mãos, estenda as mãos. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Olha para cá. Tem alguém aqui afastado de Jesus? Pastor, eu quero voltar para Cristo. Pastor, eu quero entregar minha vida a esse que ressuscitou e muda a história. Escute uma coisa, sabe qual é a mensagem dessa noite? Que o teu Cristo, a minha mensagem é essa, é cristocêntrica. O teu Cristo está vivo. Quando a Bíblia diz que ele se apresenta, olha para cá, ressuscitado, o texto é claro, ele se apresenta no meio. Jesus poderia aparecer em qualquer canto da casa. Sabe por que ele aparece no meio? Porque meio aqui fala de autocontrole. Meio aqui ele está dizendo: eu não perco ninguém de vista. Por quê? Porque ele estando no meio, ele tem visão de 360 graus. Aleluia. Quem pode levantar as mãos? O Senhor vai tocar aqui. Ô pastor, vem cá, Ana Silvia, corre, Ana Silvia. Corre, Ana Silvia, vem cantar, vem correndo. Jesus vai curar aqui, estenda as mãos, estenda as mãos. Quantos acreditam que o Senhor, quando a Ana Silvia começar a cantar, o Senhor vai operar milagre? Quem crê, estenda as suas mãos, estenda as suas mãos. Os pregadores podem me ajudar orando. Os pregadores podem me ajudar clamando. Os pastores que aqui estão podem me ajudar intercedendo. Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode?